boas-vindas. Basicamente, na fase de mudas, eu trabalho com dois métodos, um mais simples e outro nem tanto, porém mais efetivo. Vamos para os dois. O primeiro método é o método do palito. Você vai pegar aí um palito de dente ou um palito de churrasco, desde que ele seja de madeira, desde que ele seja uma cor branca, para quando você enfiar ele na água, no substrato, se o substrato tiver aí molhado, esse palito ele vai apresentar uma coloração um pouco mais escura, mais de umedecido. E como é que funciona o método do palito na prática? Aqui eu tenho uma muda de cannabis. Eu reguei ela já tem um dia, mais ou menos. E aqui você pode ver que aqui mais para baixo está um pouco mais escuro e aqui em cima está seco. Como é que é o método do palito? Você vai enfiar ali o palito até uma profundidade de aproximadamente metade do vaso, Você vai calcular aqui mais ou menos metade do vaso e enfiar o palito. Enfiou o palito ali, de 3 a 5 centímetros mais ou menos. Você tira o palito e vê se ele está seco. Nesse caso aqui, verificando, ele está bem seco. O pauzinho chegou a sujar, mas ele não chegou a umedecer. Ou seja, a partir da análise do método do palito, estaria na hora de regar. Eu poderia regar. Olhando assim mais nesses furos que eu fiz aqui, eu estou vendo que realmente o solo está bem seco. Esse é o método do palito. Para quando você quer regar, essa planta ali normalmente por esse método estaria pronta para regar, porque o palito saiu completamente seco. Agora, se ele sair um pouco úmido, aí você não rega, beleza? Esse é o método do palito. Agora eu vou aplicar o método do palito nesse clone aqui, que eu acabei de regar. Vocês veem que ele está encharcado, né? Olha só, quando o solo está encharcado, olha como é que o palito sai. Ele sai todo sujo. Todo sujo e todo úmido. Ele chega até a mudar a coloração aqui da madeira do branco para o mais marronzado. Então, esse é um método. Qual que é o outro método? O outro é o da balança. Ele é o menos comum, mas é o meu preferido, pois a precisão de saber quando que a planta está pedindo água é bem maior comparado com o método do palito. Você vai precisar aí de uma balança, pode ser qualquer uma que você tem aí na sua casa. Você vai primeiro pegar um substrato que está seco. Você põe no mesmo vaso, bota no substrato seco e ela mediu aqui, ó, seco, deu seu método da balança seco, mediu 20 gramas. Agora você pega um substrato que está totalmente úmido. Eu vou colocar esse daqui, no caso. A biomassa aqui da planta é praticamente bem baixa. O que pesa mesmo é o substrato. Eu vou medir aqui, ó. Medir na mesa. Ele úmido, totalmente úmido, deu 100
137 gramas. Qual que é o ideal? Aqui para você regar. Quando esse valor estiver mais ou menos uns 30% do valor que ele esteja perto do seco, né? Bom, como esse... Ah, que porra da calculadora, velho. Tá aqui. Você pode fazer de uma forma simples, pegar o valor que está aqui molhado e multiplicar por 0,3, por exemplo. Eu tenho aqui 137 gramas de substrato molhado e multiplico por 0,3, isso considerando que eu estou usando um substrato leve, um substrato inerte. Se caso o seu substrato for orgânico, ele for mais pesado do que o Carolina Soil, vai ser outro jeito de calcular. Você vai aí calcular com base aí no volume de água. Mas nesse caso aqui, com substrato inerte ou Carolina Soil, eu multiplico o valor dele pesado por 0,3 e vai dar 41 gramas. Né? Seria mais ou menos a hora de regar. Hora de regar quando tiver com 41 gramas é a hora de regar. Vamos pegar aqui um exemplo prático então. Essa daqui, por exemplo, essa daqui está com 55, eu não regaria pelo método da balança, porém pelo método do palito, né? Você seca o palito, seca ele bem, enfia ele tudinho ali, ó. Pelo método do palito, ó, ele sujou mais a pontinha, né? E checando aqui, ó, a textura, ele parece bem seco. Então, temos uma divergência aí, né? O método do palito mandou eu regar essa planta, mas o método da balança mandou eu esperar secar mais, né? O que eu vou fazer? Eu sempre preferi usar o método da balança. Eu uso uma balança pequena para medir os fertilizantes e para pesar as mudas. É bem mais prático do que ficar enfiando palito e depois você tem que enxugar o palito, enfiar de novo, enxugar, enfiar de novo. Aqui mais ou menos pelo peso, né? Às vezes você nem precisa de uma balança, às vezes só pelo peso aqui, ó, esse daqui que tá molhado ele é muito, muito mais pesado. Esse daqui, por exemplo, ele tá com 137 gramas, ele tá quase 3 vezes mais pesado do que esse. Esse está quase 3 vezes mais pesado do que esse. Então, pelo método da balança, você consegue ter a precisão bem maior. Esse daqui, como o ele está com 55 gramas, esse outro aqui está com 41 gramas. Esse aqui, no caso, já estaria na hora de regar. Vamos tirar a prova dos 9. Eu pego aqui o palitinho também, vou ver no método do palito e pronto. Aqui saiu limpinho, saiu seco. Então essa daqui vai ser uma que eu vou regar. Já vou separar ela aqui, né, as que é para regar, as que não é. Essa daqui deu 55 gramas, não vou regar. Essa daqui deu 43, eu vou regar. Essa daqui deu 47, eu não vou regar. Esperar dar 41. Esse deu 58, eu não vou regar, tá muito pesado. E esse daqui deu 47. Então, eu vou regar essas duas.
e aquelas outras 5 eu não vou regar, utilizando aí apenas o método da balança, né? E o método do palito, se você não tiver uma balança, você pode facilmente prevenir o overwatering e ter sucesso nas suas mudas de plantas de cannabis. Eu espero que essa aula sobre como prevenir overwatering em mudas de cannabis tenha esclarecido, tenha simplificado a sua vida em relação a esse assunto, e eu te espero na próxima aula.